Graças e paz, irmãos. Aqui pastor Alexandre, Atalaias Church. Em nome de Jesus, estamos aqui para mais uma ministração, para que o Senhor venha falar mais uma vez conosco através da sua palavra, daquilo que o Espírito Santo nos inspirar nesta noite, para que tanto eu quanto vocês sejamos edificados e aperfeiçoados pela tua palavra, amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha conduzir essa ministração, que o Senhor venha usar tudo aquilo que há em mim, que possa ser usado para a glória do teu reino. Em nome de Jesus, eu rejeito toda e qualquer situação momentânea, circunstância externa. Rejeito também, Senhor meu Deus e meu Pai, toda e qualquer limitação que há em mim que não possa ser usado para Ti, Senhor. Espírito Santo, me inspire por completo para que nós consigamos juntos, Senhor, atingir a plenitude do entendimento. Libera, Senhor meu Deus e meu Pai, o meu coração, a minha mente, o meu intelecto e de todos os nossos irmãos que aqui ouvir esta ministração para que possa entender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer direcionar, aquilo que o Senhor quer aperfeiçoar, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Vamos ler aqui uma passagem em Gênesis 37, a partir do versículo 5, que diz assim: Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Irmãos, todos conhecem a história de José e é uma passagem muito ministrada por vários pregadores, vários pastores. E eu, desde meu começo na minha caminhada cristã, eu me identifiquei muito com essa história de José. Talvez de uma forma errada, mas me identifiquei. E é muito comum você ouvir ministrações, pregações, reflexões acerca desta passagem. E os pregadores geralmente enfatizam, sobre você não desistir do seu sonho, sobre você deve sonhar e correr atrás dos seus objetivos. Mas quando eu vejo aqui essa passagem a partir de Gênesis 37, e hoje eu com um pouco mais de maturidade eu consigo entender o que ocorreu de fato na vida de José segundo o propósito de Deus. Nós podemos ver que logo após essa situação onde José, um menino ainda, imaturo, resolveu contar o seu sonho aos seus irmãos e aos seus pais, e aquele sonho revelaram o que iria acontecer lá na frente. E José inocentemente contou esse sonho aos seus irmãos e seus irmãos, tomado pelo ódio, tomado por uma natureza caída. Seus irmãos eram pessoas ainda que não tinham sofrido um tratamento de Deus, não tinham sido aperfeiçoado por Deus. Porque se nós formos buscar mais lá atrás, por exemplo, quem era Jacó,
ainda quando não tratado pelo Espírito do Senhor, ainda quando não transformado, quando ainda não tiver ainda um encontro com Deus, Jacó se aproveitou de uma circunstância externa para tentar enganar o seu irmão ou tentar tirar algo que pertencia ao seu irmão, que era a primogenitura. Não se contentando com isso, Jacó também se fez passar por Esaú diante do seu pai, com a ajuda da sua mãe, e enganou o seu pai para receber a bênção de Deus, receber a bênção do seu pai Isaque, para que a partir daquele momento ele de fato, com a sua primogenitura que teoricamente o seu irmão vendera para ele, trocara por um guisado, por um prato de lentilha, e com aquele ato sendo consumado através da bênção do seu pai Isaque. Só que vejamos que toda atitude errada ela tem uma consequência. Toda pessoa que se diz ter conhecido a Deus, se diz querer seguir no caminho de Deus, se diz entregar sua vida a Deus, Deus ele começa a criar um ambiente de aperfeiçoamento. E para uma pessoa ser aperfeiçoada, ela vai ter que sim colher as consequências dos seus erros. É comum a gente ver filhos que são criados sem correção, sem exortação, sem ensinamento, sem ter limites. Essas crianças se tornam filhos mimados e posteriormente têm dificuldade em lidar com os nãos da vida, têm dificuldade em lidar com os próprios limites que a vida vai impondo. E essas pessoas têm comportamentos psicológicos e sociais totalmente deturbados, porque durante a sua criação não houve um aperfeiçoamento. E esses filhos mais velhos de Jacó, com certeza, teve contato com o Jacó ainda em fase de aperfeiçoamento, teve contato com o Jacó que ainda estava sendo tratado por Deus, ouviu história de como seu pai tratava a vida, de como conduzia as coisas na sua vida, sempre de forma duvidosa, sempre de forma onde o Senhor não aprovara daquela forma qual Jacó lá atrás acontecia. Então foram crianças que foram sendo ensinadas, foram ouvindo histórias de enganação, foram ouvindo histórias de onde o pai se dava bem em cima do irmão, e automaticamente, meio que inconsciente, esses irmãos acabaram que se dando bem também em cima de José, ainda que por um curto período. Eles desejavam se desfazer de José, aquele menino que de certa forma era visto como arrogante, como prepotente, que queria governar os seus irmãos. Mas como que José ia ter uma malícia de entender que dele contar aquele sonho seria de alguma forma uma chance de ele se colocar acima dos irmãos? E os seus irmãos foram e quiseram se desfazer de José, queriam fazer com que José não vivesse aquele ambiente onde ele era sim um filho querido do pai, onde ele tinha ganhado túnicas de várias cores, porque afinal de contas José era um filho de um relacionamento, de um amor verdadeiro, de um desejo verdadeiro de Jacó para com a sua esposa. E os irmãos não só quiseram se desfazer de José, mas lucraram com isso. Venderam José como escravo. E se você observar, diante disso José tinha todos os motivos, carnalmente e na ótica natural, de simplesmente se revoltar contra Deus, de não entender. Naquele momento ele não tinha a maturidade de entender que aquele sonho não era dele, que era um sonho de Deus para a vida dele, que era um projeto de Deus, que era um plano de Deus para a vida de José. E ele, vendido como escravo, ele chegou até a casa de Potifar, e em nenhum momento você consegue ver nas Escrituras uma atitude errônea de José. Não à toa, com pouco tempo, ele chegou à casa de Potifar, exercendo as suas funções com excelência, com dedicação, procurando sempre ser primeiramente honrando ao Senhor Deus com as suas atitudes, com seu comportamento, e automaticamente aquele comportamento de honra a Deus, de temência e obediência ao Senhor, automaticamente as pessoas que estavam em sua volta colhiam fruto desse ambiente de obediência, desse ambiente de honra a Deus, desse ambiente de temente
ao Senhor, isso é um ambiente de sabedoria, irmão. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é à toa que José se destacava em qualquer ambiente que ele se encontrava. Por quê? Porque ele tinha sobre ele um espírito excelente, o espírito do Senhor era quem guiava as atitudes de José. E José, numa posição de destaque na casa de Potifar, Satanás veio com uma proposta bastante interessante. Imagine uma pessoa poderosa, uma pessoa bem-sucedida que era Potifar, e automaticamente a sua esposa, uma pessoa de bastante poder perante os empregados, os escravos, pois afinal de contas era a esposa de Potifar, um dos importantes do Egito, um dos importantes de Faraó. Então imagine você sendo ali, ainda que você tivesse uma posição de destaque, mas você era escravo. Se José não tivesse realmente o seu coração voltado às coisas de Deus, se José não tivesse verdadeiramente um temor ao Senhor, aquela situação da mulher de Potifar, quando deu em cima dele, quando veio com uma proposta para ele, seria uma situação de conforto. Por quê? Porque com certeza ela ia pedir coisas ao seu marido Potifar para que tirasse José de repente de uma posição de servidão e ter uma posição ainda mais de destaque. E possivelmente talvez Potifar nem perceberia a traição da sua esposa, o relacionamento de José para com ela, porque Potifar, sendo um homem muito ocupado, seriam talvez aqueles homens que ficavam poucas horas em casa, que chegavam a dormir dias e dias fora de casa a serviço de Faraó. Então, se José tivesse com as coisas, tivesse com o seu coração voltado para as coisas terrenas, voltado para o seu benefício próprio, se José deixasse falar nele a sua natureza caída, consequentemente ele teria cedido ao investimento de Satanás através da mulher de Potifar. E conosco não é diferente. Muitas vezes a gente, dentro da nossa simplicidade, no nosso dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja no nosso casamento, seja no ambiente até mesmo ministerial, Satanás vem com propostas, irmãos. Propostas que com certeza, no primeiro momento, parece que a consequência daquela proposta é um conforto, é uma vida melhor, é uma estabilidade financeira, é uma situação de prazer. Quantos de nós homens, às vezes, no meio do nosso casamento, a gente olha para a nossa condição para com a nossa esposa ali, de intimidade, e desejaria talvez uma outra condição de intimidade, desejaria talvez uma outra mulher, desejaria talvez uma condição de promiscuidade. Porque, meu irmão, não se engane, o seu cargo eclesiástico, o seu tempo de igreja não vai te livrar das propostas do diabo. Nem Jesus, o Filho de Deus, o escolhido, o Salvador, foi livre das propostas de Satanás. Ele foi sim tentado, ele foi sim provado, mas ele permaneceu fiel. Então José, ele simplesmente não olhou para o benefício, não olhou para o lucro que ele teria se relacionando com a mulher de Potifar. Trazendo para os dias de hoje, imagine como se nós estivéssemos num ambiente talvez desses políticos que ganham muito bem. Imagine de repente uma mulher de um deputado, uma esposa de um senador, uma esposa de uma pessoa influente. Com certeza não era uma mulher feia, com certeza não era uma mulher mal cuidada. Com certeza era uma mulher de destaque. Uma pessoa talvez objeto de desejos de outros homens da época. Então saiba que Satanás não virá com um plano pequenininho contra você. Dependendo do tamanho do plano que Deus tem na sua vida, dependendo do tamanho daquilo que Deus tem para entregar nas suas mãos para você desenvolver no reino dele, para desenvolver em prol ao ministério que Deus tem na tua vida, é desse mesmo tamanho que Satanás
se levantará contra você. É muito comum hoje em dia, a gente fala muito nas igrejas sobre psicologia, falamos muito sobre filosofia, sociologia, e esse plano de Satanás destruir os cristãos, esse plano de Satanás querer tentar impedir o plano de Deus na sua vida, tem ficado meio esquecido. A gente tem feito pregações que chamam para si mesmo muita responsabilidade, e eu acredito sim que o cristão ele tem que chamar para si a responsabilidade. José em nenhum momento foi irresponsável. José em nenhum momento se deixou cair e jogou a culpa em suas circunstâncias. Ele tinha todos os motivos. Talvez se José tivesse caído em algum momento da sua vida, de Gênesis 37 até Gênesis 42, quando aconteceu o começo do cumprimento daquilo que Deus tinha na vida dele, talvez a gente lendo, a gente ia compreender, nossa, mas esse cara foi vendido pelos irmãos como escravo. Esse cara estava num ambiente muito difícil, de muita pressão, de muita opressão. Essa mulher que deu em cima de José era muito bonita. Ele ia ter muito benefício com isso. Então, capaz que a gente, dentro da nossa limitação carnal, diante de nosso pouco entendimento, a gente iríamos até compreender aquilo que aconteceu com José se José tivesse caído. Mas não. Ele se manteve temente a Deus. E por isso que Deus foi entregando coisas espirituais de valores absurdos, coisas que não tinham preço, começaram a ser entregues na vida de José. E José injustamente, mais uma vez, desta vez foi levado à prisão, porque quando a mulher de Potifar teve a sua proposta negada, quando José resistiu ao diabo, ele foi lançado injustamente numa prisão. E a Bíblia ela não relata especificamente qual foi a atitude de José naquele período em que ele esteve preso. Mas nós analisando os resultados, nós analisando as circunstâncias posteriores, a gente pode conjecturar e imaginar qual foi a atitude de José. Com certeza José não era aquele crente murmurador, com certeza José não era aquele cristão chato, aquele cristão egocêntrico, com certeza José não era aquele cara amargurado, que se fazia de vítima o tempo todo, e isso acontece muito em nosso meio, e eu quero te dizer aqui, te alertar, meu irmão, minha irmã, para de se lançar como vítima o tempo todo mediante as circunstâncias. Pare de se lançar o tempo todo como sendo o alvo de coisas contra você e querendo ser a vítima. Se livra aí dentro de você, se há em você um espírito amargurado, uma pessoa que não é feliz, que não é de bem com a vida, porque você tem passado por circunstâncias muito difíceis. Eu quero te dizer, meu irmão, abra os seus olhos espirituais e passe a enxergar tudo isso que está acontecendo em sua volta, ainda que por mais negativo que seja, enxerga isso como um ambiente de aperfeiçoamento do Senhor na tua vida. Com certeza, meu irmão, ninguém ia chamar a atenção do copeiro-chefe do faraó se não tivesse a atitude de um espírito excelente. Eu cheguei a ouvir ministrações e pregações onde falara que José já estava definhando, morrendo, com a sua condição vital debilitada, à beira da morte, por causa da umidade da prisão. Mas uma pessoa desse jeito não iria chamar a atenção, não iria atrair atenção, não iria atrair os olhos de outros presos, ou até mesmo desse copeiro que iria servir. Porque veja bem, o copeiro que serve ao rei, o copeiro que serve o faraó, não é o mesmo que leva comida à prisão. Com certeza esse copeiro passando ali pela prisão, ele via ou ouvia alguma atitude diferente em José, que lhe chamou a atenção, que ele começou ali
a entender quem era José. Até que quando ele deve ter observado, eu imagino José sendo aquele cara que mesmo diante da prisão era aquele cara que aconselhava outros presos, aquele que nas horas oportunas, conforme o costume judaico, deveria se retirar em momentos ali na sua cela, para se voltar ao Senhor, para orar ao Senhor, para conversar ao Senhor. Eu imagino José num ambiente de prisão, louvando a Deus, e aqueles que te cercavam observavam, cara, mas esse cara foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Esse cara foi parar num ambiente até que razoavelmente confortável e rejeitou uma boa proposta e chegou aqui de forma injusta. E ele continua louvando ao Deus dele. E ele continua aconselhando e ajudando pessoas. Pessoas vêm com sonhos insolúveis, vêm com sonhos ali indecifráveis. E o Espírito do Senhor revela coisas para ele que são insondáveis. Cara, isso me traz aqui um ambiente de revelação. Que não é a circunstância a qual você se encontra que vai atrair as pessoas a um ambiente de cuidado com você, de ter dó de você. Não se vitime diante da situação em qual você se encontra, independente de qual seja a situação. Continue temendo ao Senhor, continue buscando ao Senhor, continue se permitindo o Espírito do Senhor te aperfeiçoar através de seja qual for a circunstância. Nunca Deus vai contar com um crente murmurador, com aquele cara que só fala bem-aventuranças e coisas boas, quando está na bonança, quando está num ambiente bom. É num ambiente realmente não propício que nós devemos criar um ambiente de adoração, de louvor. O Ramasturi andanabasteribe cantana. Lerebesteribe cantana ramandarasturi andanabiasteribe acai. E ali, Faraó começou a ter uns sonhos meio malucos. Faraó começou a ser perturbado nesses seus sonhos. Faraó tinha magos, tinham pessoas que se julgavam sábios espiritualmente ao seu lado. E começou a chamar esses caras para que esses caras começassem a tentar explicar para ele o que estava acontecendo, mas mal sabia Faraó que ele já era peça, incluso no plano de Deus. E aí, nenhum dos sábios, nenhum daqueles caras que trabalhavam para Faraó conseguiram entender o que aquele sonho queria dizer. E o copeiro ali, uma vez, passando por Faraó, ouvira o desespero. E ele comentou que havia um jovem, hebreu preso, e que tinha o costume de revelar sonhos. Olha que coisa maravilhosa. A prova de José, todo aquele momento de dificuldade de José, toda aquela circunstância de derrota, de dor, de vergonha, começou através de um sonho. E Deus começou a virar a história de José também através de um sonho. Eu quero te dizer que da forma como Satanás tem tentado te envergonhar, é através disso daí que Deus tem exaltação sobre a sua vida. Aleluia.
Quantos Satanás tem entrado na casa e tentado entrar nos casamentos e destruir casamento. Eu quero agora profetizar que é através do seu casamento destruído que Satanás está tentando entrar na sua casa e acabar com você, com a sua família, com o ministério. É através da restauração do seu casamento, é através de você ter uma família abençoada, de filhos caminhando no Senhor, que Deus vai te exaltar. Se é através da vergonha financeira, se é através da falta de provisão que Satanás está querendo entrar na sua vida, saiba que é por este caminho que Deus entrará e providenciará coisas sobrenaturais. Ele confundirá o inimigo. Deus é assim, pelo caminho ao qual o inimigo ele entra. É por 7 caminhos que ele vai ter que se retirar, porque Deus entrará por este mesmo caminho, onde Satanás está tentando trazer vergonha para a sua vida, onde Satanás está querendo trazer a derrota, onde Satanás está querendo trazer que você volte à sua velha criatura, sua natureza caída. É por este caminho que Deus entrará, aperfeiçoará você, e através do seu aperfeiçoamento, inclusive você será instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Meu irmão, olha aqui que Deus me entregou agora. Era para que simplesmente José não quisesse saber nunca mais de sonho. Era para simplesmente José, quando visse alguém sonhar, falar: cara, eu não quero isso, porque isso daí traz maldição para mim. Através de um sonho que eu tive lá atrás, eu fui vendido pelos meus irmãos, eu cheguei a ser escravo, sabe? Eu fui traído pela mulher de Potifar e cheguei aqui na prisão. Era para José nunca mais querer saber de sonho, meu irmão. Quantos aí tiveram experiências negativas no seu casamento, até mesmo já depois de cristãos? E Satanás tem tentado esfriar você, que esse negócio não é mais de Deus. Quantos aí colocaram a mão no arado, se envolveram com o ministério, tentaram ajudar na igreja, e aí Satanás entrou com uma situação de vergonha para você enquanto você fazia isso, e você simplesmente falou assim: eu não quero mais esse ambiente para mim. Quando na verdade é o contrário, meu irmão. Você aí na sua casa que está vendo ou que está ouvindo esse vídeo aí, e que se decepcionou com o ambiente de igreja, saiba que infelizmente Satanás encontrou uma brecha lá em você e quis usar aquele ambiente dos crentes para que você agora não queira mais estar no meio dos crentes, para que você não queira mais estar junto com os irmãos. Satanás tem colocado esfriamento nas pessoas para não confiar mais nos homens e mulheres de Deus. Ei, escute. Homem e mulher de Deus também falha, também erra, também decepciona. Mas não é por isso que você vai ter que criar uma repudia a esse ambiente. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo de dentro para fora para manifestar em você, através do relacionamento com os irmãos. Quem garante que você não precisa assim ser traído por irmãos? Quem garante sim que você precisava viver um ambiente, de repente, onde você achasse que ninguém mais ia te ajudar, que ninguém mais estaria com você, e aí você de vez tentar entender esse momento de aperfeiçoamento, tentar entender aquilo que Deus queria com você, tentar entender o que Deus iria produzir em você com esse ambiente de traição, de repúdio, de falta de misericórdia. Você preferiu voltar para trás, começou a caminhar contra os seus conceitos. Ei, acorde! Você sabe que você não está feliz nesse ambiente de retrocesso. Saiba que o último estado é muito pior do que o primeiro. Acorde, é tempo de você tentar entender o ambiente de aperfeiçoamento que Deus quer levar você. Você caminhava assim com Deus, mas em base nas experiências dos outros, na espiritualidade dos outros, a sombra dos outros. Deus está querendo te acordar nesta noite para que você venha viver um ambiente de relacionamento seu com Ele. Para de sair na sombra dos outros.
José não viveu debaixo das asas de Jacó, do relacionamento de Jacó. Jacó tinha lá um relacionamento diferente com Deus, teve um encontro diferente com Deus, lutou com Deus. José poderia se esconder atrás desse relacionamento, falou: olha, eu vou nesse mesmo barco. Mas não. José, ele se permitiu viver um ambiente dele, do relacionamento dele com Deus. Ele queria viver a experiência dele com Deus. Tem muitas pessoas que hoje não estão mais na igreja, porque caminhava na sombra de outras pessoas, caminhava na revelação de outras pessoas, e não deixava se levar pelo aquilo que Deus queria com elas. Ei, acorda. Olha aí, eu não estou aqui querendo te julgar, mas olha o ambiente que você está vivendo. Tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, você está fazendo hoje. Está vivendo em ambiente de fornicação. Está vivendo em um ambiente regado a bebidas, drogas. No ambiente dos prazeres da carne. E você sabe que não é isso que Deus tem para você. E ali, através daquela atitude, onde José se permitiu a usar o dom que Deus deu para ele, Faraó entendeu aquilo que estava por vir. Vamos ver aqui. Gênesis 41 diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Mas vamos se atentar mais lá na frente, olha o que diz. Então o faraó, versículo 17, contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E ali no versículo 25, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. Trata-se de um único sonho. Ou seja, tratava-se de um tempo de bonança, um tempo de provisão, mas depois de tempos difíceis. Deus deu para José não só a interpretação do sonho, mas deu a estratégia. E Faraó, reconhecendo ali que sob aquele homem havia um espírito excelente, havia algo diferente, ele entregou o governo do Egito para José. Ele disse que abaixo dele, Faraó, não havia outra pessoa com maior autoridade do que José. E José se tornou o governador do Egito. E aconteceu que, como Deus revelara a José, houve os 7 anos onde foi tudo bonança, anos de provisão. E José resolveu, de uma forma excelente, administrar esses 7 anos, de modo que saberia que haveria tempo de escassez. Ele armazenou bens. E aí aconteceu que essa dificuldade, essa escassez, ela conseguiu chegar até onde estavam seus irmãos e seu pai. Olha como Deus é maravilhoso. Se José não tivesse sido temente a Deus em todo o tempo, que se você ler de Gênesis 37 até o final da história de José, você não vê uma falha de José. Aí a gente que vive errando, tropeçando, vem um período ruim na nossa vida, a gente acha que tem que ser diferente, que Deus tinha que agir diferente. Meu irmão, enquanto você não tiver aperfeiçoado, com a sua natureza caída morta,
Enquanto você estiver ainda sendo um cara prepotente, muito egocêntrico, pensando só em você, não conseguindo ser humilde, se submeter ao seu próximo, Deus vai permitir situações de aperfeiçoamento na sua vida. Entenda que o governo de Deus na tua vida, ele é tão soberano, que até mesmo quando você tenta usar o seu livre-arbítrio para tomar qualquer atitude, ele não vai te livrar da consequência. Pelo contrário, ele vai usar a consequência para te aperfeiçoar. E enquanto mais você ficar resistindo o poder de Deus, o aperfeiçoamento de Deus na tua vida, enquanto mais você ficar com assim, olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso faz parte da minha personalidade, do meu temperamento sanguíneo, da minha criação, cara, isso não combina com o cristão. O cristão, ele tem que ter a personalidade de Cristo. A pessoalidade de Cristo tem que estar em você. As qualidades, os atributos de Cristo tem que estar em você. Afinal de contas, você é um cristão, é um